Olá, Igor, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo jóia. Eu sempre tenho a sensação de que aqui está tudo muito escuro. Não sei se está escuro ou não está escuro. É, mas fica até enigmático. Como? Fica enigmático. Não sei como que está. Igual, não mudou nada. O que eu tenho feito para melhorar é ligar a tela do computador. Eu tenho a tela do computador ligada, Uhum. Não, mas tá não, bom. não dá para... Tá legal. Igor, tudo bem contigo? Tudo jóia. Bom, nossa Hoje o última tema é, hoje o tema é a esperança. esperança, né? É o tema da nossa última, né, do ano. Vamos Você, fechar com chave de ouro, né? nossa última conversa é sobre esperança. Esperança, né? Esperança de que o ano que vem continuemos com as nossas lives. A esperança de continuar o diálogo, pelo menos. Hum. É. Então, já tá começando a entrar as pessoas. É, é curioso, não? Porque a esperança em psicanálise tem muito a ver com o termo ilusão. Sim, né? É que pra mim ficou baixo a sua fala. Repete ela aí. Vou entrar outra vez. Outra vez. Ah, melhorou. Estaba diciendo que a psicanálise tiene a ver con un termo ilusión, ¿no? Y a ilusão, o futuro de uma ilusão é Então, sempre perder essa ilusão, não? sim. Eu associo muito a ideia da ilusão também com a ideia de fantasia, né? Porque a esperança, ela tá no campo do desejo, né? A gente deseja que alguma coisa vai acontecer, a gente projeta um futuro, né? Aquela fantasia de elaborar um futuro, uma espécie de uma previsão, né? Eu gosto de um termo interessante que é usado, que não é nem previsão, né? Mas é uma ilusão, essa ideia da ilusão, né? Mas uma ilusão de um futuro, né? Uma Aham. ilusão no sentido de não só que o Freud nos trouxe, mas na ideia também de uma construção de um futuro que traga prazer, né? Que traga satisfação, que traga harmonia. Ou seja, matar o lado mal das coisas e deixar sobreviver aquilo que nos faz bem, né? O lado bom, né? E também acho que, do ponto de vista de Lacan, já que você citou Freud, podemos ver Lacan. Uhum. Lacan podríamos dizer que a esperança está en esa articulación entre lo simbólico y imaginario que Sim, estructura o fantasma. Y que esa estruturación do simbólico y do imaginario é fundamental para que o objeto de desejo apareça e que também a angústia apareça, não? com Então, certeza. tanto a angústia quanto o desejo só vão aparecer nessa articulação fantasmática, não? Eu lembraba otro día en la aula que Lacan, en un seminario de él, dice que la estructura de angustia es la estructura de fantasía. Entonces, para poder aparecer o objeto A, desejo, angústia, es preciso que haya esa articulación simbólico-imaginaria, es preciso que haya fantasma, fantasía, Com y certeza. me parece que ahí habita también Uhum. habitan las ilusiones, las esperanzas. Você estava falando agora,
eu anotei um pensamento que aparece no livro do O Solista, que também a gente colocou como uma proposta aí, um filme também que está na minha lista aí para falar sobre esperança, né? É um filme lá com o Robert Downey Jr. Em que ele é um sujeito que vai conhecer um solista, não, um rapaz que está tocando nas ruas, está tocando Beethoven nas ruas, que é o Jamie, interpretado pelo Jamie Foxx, e aí ele vai começar a entender, ué, mas o que aconteceu com o rapaz que estudou na Juilliard, que é a escola mais famosa de artes dos Estados Unidos, Nova York, e de repente esse sujeito vai parar na rua como um mendigo, tocando Beethoven na rua, né? O que leva o sujeito a isso? E aí começa a conversa entre entre os dois, né? Entre ele, que é o Lopes, né? E o solista, né? Que é o Aires. E aí eles, né? Durante essa conversa, ele vai descobrindo que assim, as situações que levaram o sujeito a virar o solista lá, o músico a virar mendigo, foram situações que, vamos dizer assim, de um descaso da sociedade. A sociedade simplesmente ignora pessoas que têm determinados sintomas, né? Ao invés de valorizar o lado bom da pessoa, pega um defeito da pessoa e já exclui ela da sociedade. E aí ele vai conversando e ele vai revelando que cada um tem uma subjetividade, né? E ele entende o lado desse solista e consegue trazê-lo de volta. Então a esperança está nesse jogo de trazê-lo de volta ao mundo dele, que era o mundo da música, né? Só que tem uma frase lá que aparece no filme bem diluída, mas no livro ela está mais precisa, né? Porque é uma história real, né? Esse Lopes existiu de verdade. Em que ele vai dizer, e aí tem a ver com o que a gente está falando agora da fantasia, do imaginário, do simbólico, que ele fala que a esperança é uma fantasia do bem-estar, de que tudo vai ficar bem, e portanto transforma-se num desejo. E aí eu complemento com um pensamento meu dizendo, né, e assim como todo desejo, existe um objeto do desejo que é autenticado pelo outro. E aí eu vejo essa importância, né, a gente está falando do simbólico, do imaginário aí para a construção do desejo e da angústia, mas também com a presença do outro, né? Porque a gente não pode se isolar no mundo, né? Então, assim, desde que nós nascemos, nós dependemos do outro para autenticar nossa identidade, nosso olhar no espelho, nossa autonomia. Constituir o sujeito eu é preciso o outro, né? Eu falo que é aquelas polaridades, né? Sem o outro não existe o eu. Sem o eu não existe o outro. E assim como a esperança para existir tem que existir o outro que dá a condição da esperança, né? Estaba pensando, otro día asistí a un filme que es un clásico, que es Peter Pan. Y es interesante porque en Peter Pan las ilusiones, las esperanzas da vida infantil, pré-adolescente, son aquellas que hacen voar, ¿no? Ele disse que é fácil voar, é só ter pensamentos felizes. E que quando vem os problemas da vida adulta, param de voar, não? É como que de algum modo as pessoas se amarram a outro tipo de ilusões. Não é que abandonam as ilusões por um mundo real, digamos assim. Porque o que é interessante é que o pai das crianças é alguém que vive da ilusão de trabalhar em um banco e de, algum modo, responder às demandas sociais. A ilusão de que é possível responder às demandas sociais, de que é possível virar gerente do banco, não? E é interessante porque, por um lado, estão as ilusões das crianças, que fazem voar. E por outro lado estão as ilusões do adulto aí, que já não faz mais voar, que detém esse corpo pesado, com os pés no chão. Não? Mas em nenhum dos dois casos deixa haver ilusões e deixa haver esperanças. Só que parece que algumas
fazem voar e outras amarram. Não? Sim. Né? Eu gosto muito, foi bom você ter citado, eu adoro Peter Pan, porque ele é um conto, né? Tanto o filme, mas como o conto original, ele é um conto que eu falo que ele é pura psicanálise, né? Sim. Porque quando a gente pega ali o Neverland, na verdade, ele é o lugar da fantasia da criança, né? Eu falo que se Ajá. a gente pegasse lá Melanie Klein, fantasia com PH, podia ser o nome de Neverland, né? Porque Neverland é aquele lugar da fantasia mesmo, né? E eu gosto muito, assim, eu falo que um dos personagens fundamentais para a história toda, que é o vilão, né, o Capitão Gancho, porque o Capitão Gancho, ele é a âncora, né? Eu brinco até que a ideia do Hulk, né, o gancho, é justamente uma ideia de âncora, né? Ele é o gancho mesmo que faz a conexão entre o simbólico e o real, né? Ajá. Puede ser, no tinha pensado por ese lado. Porque é ele que coloca o Peter Pan, inclusive, na condição de adulto, né? Uhum. Bom, você tinha outros filmes que tinha me passado que a gente podia conversar. Sim. E um deles era um filme que eu gosto bastante, por questões óbvias, que é um conto chinês É isso. Uhum. de Sebastián Borenstein. ¿Sabe que Sebastián Borenstein es filho de Tato Borenstein? Tato Bores fue un grande comediante en Argentina que Uhum. hizo un mismo programa desde la década de 60 até a morte dele, Uhum. nos años 90. Y eran diálogos, eran monólogos, perdón. Tato Bores se vestía como, era baixinho, gordinho, tinha um charuto e tinha uma peruca com um Uhum. cabelo parado. E ele fazia fazia monólogos políticos, desde a Uhum. década de 60 até a morte dele. E Tato Bores, com esses monólogos políticos, fazia humor, mas foi de alguma forma um grande ponto, eu diria, de resistência política, porque passou por várias ditaduras e, Uhum. obviamente, as ditaduras não gostavam muito dos programas É, dele e ele muitas vezes era censurado, perdia o programa, programa. cortavam o Uhum. programa e aí ele tinha que esperar outra vez o retorno de alguma democracia para ele voltar a trabalhar e passava anos sem poder trabalhar. Então ele fazia monólogos inacreditáveis. Se alguma vez você puder, Uhum. Igor, Com veja certeza. os monólogos de Tato Uhum. Bores, que são Uhum. fantásticos. Muitos deles estão na internet. E, e Sebastián Borenstein, de Bores, Tato Bores e Borenstein, na verdade, Sebastián Borenstein é o filho dele, Uhum. trabalhava nos últimos anos com o pai, na parte de roteiros, e depois, eh, bom, continua como roteirista de várias coisas, não? Há um grupo de roteiristas na Argentina muito bons, e eu A acho que Argentina, Sebastián Borenstein. a Argentina tem um lado muito forte no cinema, que é roteiro e fotografia, né? Aham, é verdade. Roteiro e Uhum. fotografia é Se a muito gente bom. pegar lá o Segredo dos Seus Olhos, tem a melhor fotografia do cinema de todos os tempos, né? Bom, não sei, mas sim, eu gosto muito também. Uhum. Eu Tem falo um que filme, se iguala com os italianos e os franceses da década de 60, né? tem um filme bastante triste, que não é muito, mas se chama Um Lugar en el Mundo. Muito bom E esse filme. também transcorre no sul. E a Uhum. fotografia desse filme é assim, parece um Excepcional. filme do leste europeu, desses Uhum. onde só a imagem acaba arrasando, sim? É, Com certeza. muito. São os filmes para sentir certa tristeza. Mas Uhum. sim, tem boa fotografia e tem bons roteiristas. Roteirista. E É, Sebastião é um deles.
E o conto chinês é um roteiro fabuloso, né? Porque ele vai do absurdo, surreal, da comédia Exatamente, pro é um drama, né? delírio, Né? é um delírio. A primeira cena, aquilo é uma coisa terrível. Terrível. Então, só para situar quem não conhece, né? É a história de um espanhol, né? Que é o Darin, que começa a descobrir fatos de um chinês que não fala espanhol. E esse chinês foi assaltado e aí ele encontra esse chinês na rua, esse chinês está desesperado e ele leva o chinês para a casa dele para cuidar do chinês e tentar ajudar o chinês, né, a solucionar o que está acontecendo com o chinês. E aí, ao longo do filme, ele vai descobrindo as situações absurdas que aconteceram com o chinês, mas a sacada do filme não é essa, né? A sacada é que o chinês conta as coisas que aconteceram com ele, mas quem se descobre é o personagem espanhol ali, né? É o personagem do Darim. É ele Uhum. que vai se descobrindo, né? Porque a história dele vai sendo contada do entremeio dos absurdos do chinês, né? A Uhum. hora que o chinês derruba lá o armário, vai esbarrar no armário lá, caem as coisas do armário que quebram, que era uma recordação que o Darim tinha, não podia quebrar, e aí tem todo um jogo do passado dele que volta à tona, né? E o chinês é o realmente estranho, e estranho mesmo ao ponto de que Uhum, fica estranho a linguagem, o diálogo, digamos. É uhum, a personificação do estranho, do que perturba, e ao mesmo tempo habita esse uhum. espaço com Darim, ¿no? É, Parece né? como que esa me dio la sensación, ¿no? De que Alguém colocou aqui personagem argentino. Eu fico na dúvida, porque assim, no filme dá a entender que é um personagem argentino, mas na sinopse e na resenha do livro também, que tem o livro também do conto chinês, né? E vem como espanhol. Então fica essa ambiguidade, mas como se passa na Argentina, creio eu que é um personagem argentino, sim. Posso ter que mas, corrigir para mas podría ser de cualquier lugar o qualquer personaje. lugar, né? O importante é que são duas pessoas que não se comunicam, né? Isso, mas aí que tá. Eu acho que nem são duas pessoas. É um sujeito que, diante do estranho que o habita, isso perturba e começa a desencadear todas essas perguntas que você mencionou, não? Como é Porque que acontece a transferência ali, né? Ele se vê como o não se vê? estranho, né? A hora que ele vê Tem, o chinês, ele se vê o exatamente. chinês, né? Aí a questão especular é essa. O que retorna do espelho é algo perturbador e estranho para ele. Sim? É, né? Tem Esse é uma um bom. coisa legal nesse filme, porque esse filme ele lida com uma coisa que eu chamei de rotinas fabricadas da felicidade. O filme vai em torno disso, né? O que é a felicidade, né? E o que é também a esperança, né? Porque é tudo fabricado, né? A esperança é um desejo fabricado em torno daquilo que se supõe ser o melhor, né? E a gente Uhum. supõe o melhor pelo nosso aprendizado, a nossa experiência de vida, o que o mundo nos diz, ó, isso é bom, isso é melhor. E aí tem essa rotina fabricada da felicidade, também do suposto desejo, né? E aí eu acho que a real esperança no filme entra porque ele começa a descobrir o verdadeiro desejo dele, né? Que estava escondido ali pela lojinha que ele ficava vendendo lá os parafusos, pregos. Sí. Ele não estava feliz lá, trabalhando lá, né? Embrulhando prego no jornal para vender, né? Ele não estava. Dava para ver que ele estava fazendo, ele estava exercendo uma função social que não era o desejo dele, né? É verdade, isso é uma coisa que se vê muito bem aí. Há uma Uhum. espécie de alienação a essa rotina no personagem de Darín, E aí que é. eu acho que aí está o estranho, né? O estrangeiro. Então, mas é que enquanto não acontece o estranho, enquanto o Ele não estranho não percebe que ele é existe, estranho. exatamente, isso Uhum. parece que é a vida é isso. Não, por isso me parece que a esperança, a ilusão,
disse antes, van da mão da angústia. Há algo da ordem da angústia aí, que precisa aparecer para que um novo começo apareça, me parece, né? Alguém perguntou, o nome do filme é Um Conto Chinês. É um conto chinês e o personagem principal é Ricardo Darín, que aliás não é o único ator argentino. A Argentina tem outros atores também. Né? Todo mundo acha que só existe o Darim, né? Tem até aquela brincadeira, né? Que se você tiver uma câmera e o Darim, você pode fazer um filme. Um longa. Né? Mas eu acho que Darín consegue fazer filmes muito bons, não? Ele escolhe roteiros, tramas muito boas. Com certeza, né? E ele consegue fazer trabalhos muito interessantes, não? Mas, logicamente, tem outros. Em algum momento, talvez, possamos percorrer o ano que vem, quem sabe, Igor, algo que tenha a ver com roteiristas. Com certeza, vamos sim, né? Uma vez um amigo me perguntou por que na Argentina tinha roteiristas tão bons. Eu não sei por quê, mas nos últimos anos houve uma escola de roteiristas que são muito interessantes, né? Eu acho que também há uma coisa que deu um impulso. A Argentina tem uma história do cinema bastante importante, ¿no? Desde la primera mitad del siglo XX. En la década de 40, de 50, teve grandes filmes también. Después, en 60, Torre Nilsson. Hubo filmes, desde filmes intimistas hasta filmes épicos. Y que vale la pena, inclusive. Y vale la pena también ver ese tipo de filmes, porque percorre a história da colônia e da colônia, da guerra revolucionária nos anos 1800 e das guerras civis e das guerras entre Argentina, que era Buenos Aires, o interior. Houve uma guerra entre Rosario, por exemplo, lugar onde eu nasci, e Buenos Aires, que durou décadas. Uma guerra civil importante, porque había diferentes tipos de alianzas. Y después la guerra de Argentina con Brasil por causa de Uruguay, ¿no? Y después la guerra con la banda oriental, y después finalmente la guerra do Paraguay, donde Brasil y Argentina dejan de brigar, se juntan y hacen una guerra de exterminio contra o Paraguay. Mas muitas coisas dessas estão registradas em cinema, com uma espécie de cinema histórico bastante interessante. Então, às vezes vale a pena resgatar esse tipo de Babenco. Alguém aqui está falando de Babenco, falando do Hector Babenco. Babenco é um argentino brasileiro. Que filma nos Estados Unidos, que filmava nos Estados Unidos, né? Muito importante. Mas nos últimos anos também houve essa leva de diretores, roteiristas, que é interessante, foram formados nos anos 90 na pior crise econômica. Ou seja, você vai ver o ressurgimento do cinema nos anos 90, onde havia uma crise econômica espantosa na Argentina, e os grupos de cinema se juntavam com o que tinham, uma lâmpada Philips de 25, outro com um microfoninho de qualquer tipo, e faziam filme. Inclusive houve um movimento que fazia filmes com pessoas que não eram atores. Ou seja, havia 2, 3 atores e depois se usavam as pessoas do lugar e faziam parte do filme. Eu, inclusive, fui entrevistado por um diretor de filme, diretor de cinema, porque ele estava fazendo filmes. Então, ele consultava as pessoas
para poder recrear os ambientes, ¿no? Y bueno, y hacía filmes así. Y ahí fue que cuando en los años 2000 hubo financiamiento para el cinema, bueno, esos caras que estaban con una lucecilla de 25, otros con un microfoninho do celular, encontraron equipamiento y bueno, ahí comenzó, me parece que ahí también surge esa posibilidad, ¿no? Porque no quiere decir que para hacer arte seja preciso passar fome. Não, eu não sou dessa tese. Com certeza. Não me parece que para fazer arte seja preciso passar fome, mas o cinema que ressurge nos anos 90, 2000, ressurge nessas condições. E é aí que aparecem esses filmes. Não me reí, não? Digo também, conto também todo isso porque parece uma história de esperança, não? Esses equipes de cinema passavam miséria, mas com esperança de que algum dia podiam fazer, poderiam ter uma obra, não? Uma coisa com certeza. E uma coisa importante que eu vejo no cinema argentino, né? Que eu falo assim, eu vejo, por exemplo, o cinema hollywoodiano, eles chegaram numa coisa fabulosa, fantástica e maravilhosa, que foi eles terem lá nos Estados Unidos um sujeito que é chamado Joseph Campbell, que foi escrever o Herói de Mil Faces e aí foi escrever lá, né, sobre o poder do mito, onde ele foi encontrar a jornada do herói, que já estava lá na mitologia, mas ele faz uma sintetização da jornada do herói, consegue criar uma estrutura dessa jornada do herói de uma maneira mais técnica, que vai para o cinema e o cinema se apropria disso e o cinema consegue fazer os melhores roteiros técnicos de todos os tempos. A gente pegar um filme, por exemplo, lá com o Kevin Costner e o Sean Connery, lá, Os Intocáveis, você tem a fórmula perfeita de roteiro. Você pegar que são os roteiros que aparecem na mão, por exemplo, do diretor Brian De Palma. Brian De Palma ele teve acesso aos melhores roteiristas de Hollywood, então ele tem ali, né, em mãos os melhores roteiristas de Hollywood, e a partir desses roteiristas ele tem os roteiros formulados perfeitamente. Tem outro filme interessante que é com Harrison Ford, que ele é um policial, que ele vai lá para uma comunidade Amish, né? E aí tem um menino lá que é a Testemunha, o filme chamado A Testemunha, que também o roteiro ele não tem falha nenhuma, né? Então eu vejo assim, o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos não tem as melhores histórias, ele tem as melhores fórmulas de roteiro. E a Argentina foi por um outro caminho, a Argentina foi pelo caminho de contar histórias. Então a Argentina conseguiu assim sair da fórmula tradicional do roteiro e pela sua poesia, e é um país de poesia, a gente vê aí pelo tango, né? É um país de poesia, né? Um país de emoção, né? Fala com a emoção, né? Não fala com a razão, fala com a emoção. E aí tem os roteiros mais maravilhosos de todos os tempos, né? Então eu falo, por exemplo, eu adoro muito um filme chamado, eu sempre cito ele, que é o Farol das Orcas. Sim, muito bom. E esse filme, por exemplo, ele não tem a fórmula da jornada, ele não tem a narrativa do roteiro clássico lá que a gente for pegar lá o manual de roteiro do Sid Field, não tem. Mas ele conta como se fosse parece um poema filmado. É um poema filmado, né? Você tem razão, muitos filmes parecem poesia e outros, como se diz, tem uma história para contar e conta essa história. E não está dentro das estruturas de suposto éxito, digamos, do roteiro clássico, de levar a coisa até um ponto, fazer a virada, fazer revirar a situação e fazer um final diferente daquele que... Não, é uma história para ser contada, é verdade. Eu estava tentando lembrar, não sei se você vai conseguir lembrar o nome porque me fugiu agora, uma diretora argentina, ela escreve os próprios filmes, ela fez um filme chamado Pântano, que eu acho fabuloso esse filme. Sim, vi esse filme. Me fugiu o nome dela agora, mas ela tem uma trilogia, né? O Pântano faz parte de uma trilogia que ela fez em que
ela narra o sentimento e as relações humanas. Não importa se aconteceu uma tragédia, se vai acontecer um crime, se vai ter um clímax, não, ela está narrando o que o ser humano é na sua pura essência, né? Sí. É bastante desolador o filme também, não? Vamos combinar. Tem muitos diretores e roteiristas argentinos que deixam a gente chorando. Tem um filme também de fue protagonizado por Ricardo Darín, que se llama Kamchatka. Esse filme só consegui ver uma vez e eu acho que não vou conseguir ver nunca mais esse filme. Mas é um filme impressionante. Só vou nomear para quem quiser ver o filme, porque é um filme que, para mim, foi o filme mais violento que eu vi na minha vida. Sem explosões, não tem explosões, não tem. Acho que em um momento aparece uma imagem com uma arma, mas a tensão entre as pessoas, a tensão da história é tão grande que você sente a violência, pelo menos é o que me passou a mim, não? Ao extremo. É impressionante. É um filme, vou dizer, é um filme que trata o início da ditadura militar argentina de 1976 a 1983 e Darín e sua companheira têm um filho e estão tentando as milícias pró-golpe estão querendo matar eles, então eles estão tentando fugir. Mas você nunca vê, acho que em um momento vê essas milícias, não? O nome se chama Kamchatka. Kamchatka é aquela partezinha do War que vincula a Rússia com Estados Unidos, com Alaska, com Canadá, por aí. E Kamchatka é porque é a última fronteira, ¿no? Depois de Kamchatka não tem mais nada, digamos assim, não? Esse Kamchatka passou a ser um símbolo disso. Bom, aí me parece que a questão da esperança está bastante complicada. Mas vamos voltar aos. Você estava falando do Solista. Isso, eu falei do Solista e eu trouxe também alguns outros filmes, né? Então eu pensei, por exemplo, Amélie Poulain, que é um clássico aí que todo mundo adora, fala, né? O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, né? Eu gosto de brincar que eu falo assim, qual é o fabuloso destino de Amélie Poulain? Poderia trocar esse nome do filme, né? Eu falo que eu trocaria o nome do filme pelo Fabuloso Desejo de Amélie Poulain. Porque o destino dela é o desejo dela, né? E eu acho legal a ideia da esperança, porque a esperança está justamente nesse filme, nessa relação de desejo, na subjetividade, né? É como ela vê o mundo, e ela se projeta no mundo e projeta o mundo em prol do desejo dela. Então, assim, as pequenas ações empáticas dela, a empatia dela, que é o que dá esperança às situações todas, ao viajante lá, ao pai, né, com aquele anão que vai viajando pelo mundo fazendo a transferência do pai, o pai não pode, então o anão está no lugar do pai, né? Sim. Então todo esse contexto de esperança que ela traz nada mais é do que a projeção do desejo dela, né? Ela deseja ver o outro feliz, né? Ela deseja a felicidade no outro, né? Tem uma cena de Amélie Poulain que é quando o pai pega o estetoscópio para ver como está o coração dela. E ela tem batimento cardíaco acelerado, mas justamente pela relação que ela tem com o pai. E o pai acha que é um problema, uma doença que ela tem no coração. É interessante isso, não? Como de um lado vem uma coisa e do outro lado se interpreta outra aí, não? Sim. E tem uma brincadeira poética da esperança também nesse filme, que é a esperança que ela tem de encontrar
o rapaz que aparece nas fotografias lá da cabine de fotos, né? Sempre que ela chegava na cabine e via aquelas fotos lá, e ela fica na esperança de encontrar. Então, a esperança, eu falo, está projetada nessa fantasia dela e no desejo dela, porque cada hora ela acha que é uma pessoa, né? Ela vai projetando, achando que é um sujeito que está na cabine. Então ela vai projetando e vai criando a história desse sujeito. Por que ele vai lá tirar foto? E no final era o cara que consertava a máquina, e na hora de consertar a máquina aciona e a foto sai ali automaticamente, né? Então é fantástico isso, né? O quanto que ela vai criando a história dos personagens. Nenhuma história ali é contada pela pessoa, de fato. É sempre pela imaginação dela, né? E acho que isso é parte da esperança, né? A esperança é a gente projetar uma história do mundo, né? O que nós estamos fazendo agora para 2021, que é projetar uma esperança de que vai acabar, a vacina vai funcionar, vai acabar o Covid, nós vamos poder fazer isso, poder fazer aquilo, eu vou sair para encontrar com os amigos, você já está projetando que os amigos vão sair também, que vai todo mundo se encontrar em tal lugar, você já criou a história de todo mundo. 2021 já tá escrito, né? É na ilusão. Na ilusão, né? Você falava também de um filme A Corrente do Bem. Eu não assisti esse filme. Como é que é A Corrente do Bem? Corrente do Bem é um filme... É com aquele ator que na época ele era criança, né? Na época ele faz Corrente do Bem, que é o que ele fez também, se eu não me engano... Ele fez O Sexto Sentido, ele fez vários filmes. Ele estava na época do auge dele. E a história do filme é a história assim, de ter a relação dele com o professor, né? E aí, com essa relação dele com o professor, ele tem uma lição, né, para fazer. E aí, assim, cada criança tem que achar alguma coisa que solucionaria o mundo. Então, tipo assim, o que você faria para melhorar o mundo? Aí um vai lá e fala, eu faria uma máquina que tiraria toda a poluição do planeta. O outro vai lá, faria... E ele vai lá e faz na prática, né? E fala, não, o que eu vou fazer é assim, eu ajudo uma pessoa, em troca, essa pessoa tem que ajudar uma outra pessoa. E aí vai formando essa corrente do bem, né? E ele coloca isso em prática, ele começa a ajudar, ele vai ajudar um mendigo, depois esse mendigo tem que ajudar uma outra pessoa, e vai um ajudando o outro. Então, assim, acontece algumas tragédias no filme, não vou dar o spoiler, né, para quem não viu aí, mas a esperança está nessa, né, de que a corrente do bem é essa esperança, de que você desperte, na verdade não é a esperança de que o outro ajude a salvar o mundo, e que um ajudando o outro, você consegue fazer uma corrente que abranja o mundo inteiro e sempre está um ajudando o outro. Mas na ideia de que o outro aprenda a esperança, né? A esperança de que o outro realize, né? Essa é a esperança. E esse outro também vai agir na esperança de que o próximo também realize, né? Então eu vejo assim, essa é a grande esperança, né? De que as pessoas despertem a empatia, né? Sabe que na metafísica dos costumes de Kant, na doutrina da virtude, Kant disse que nós temos dois deveres, um para conosco e outro para com os outros. O dever que nós temos para com nós mesmos é alcançar a maior perfeição que for possível. Quer dizer, se você é professor, tente ser o melhor professor que for possível. Pai, mãe, tente ser o melhor mãe, pai que for possível. Tente ser o melhor vizinho que for possível. E esse é o dever que nós temos para com nós mesmos. E o dever que temos para com os outros é contribuir com a felicidade dos outros. Digo isso porque parece como que Kant tem uma espécie de corrente do bem, nesse sentido, como obrigação moral, você contribuir com a felicidade, desde que não, a felicidade do outro não se contrapõe à lei moral, ou seja, se a felicidade tua é destruir uma vila,
no tem que contribuir con eso, ¿no? Mas, Uhum. sino que desde que esa felicidad no afecte a libertad de vosotros. Entonces ahí parece que tiene una especie de corriente do bem enamorado kantiano también. Kantiano, né? Com certeza, né? O Forrest Gump. A Forrest Forrest Gump é um Gump, clássico, né? Com vários Oscars, vários prêmios aí internacionais, né? E Robert Zemeckis, um dos diretores mais conceituados dos Estados Unidos, né? Muita gente não conhece ele pelo nome dele, né? Quando você fala em Zemeckis, pouca gente sabe quem é, mas ele é o diretor de vários e vários filmes premiados aí, grandes clássicos, né? E o Forrest Gump se tornou um clássico, né? Porque é um filme que... Bom, para começar pelo Tom Hanks, que não tem o que falar, né? Tom Hanks é o Darin americano, né? sí. E ele é fabuloso. Nesse filme ele consegue, assim, trazer a gente para dentro dele, né? Uma essência, assim, né? Do personagem. E aí, assim, só conceituando, no meio da guerra, né? Entre política, protestos, o filme se passa ali, Guerra do Vietnã, todo o Sí. conflito político. Então, no meio da guerra política, os protestos, a esperança está justamente no olhar de alguém que vê um futuro possível para as coisas boas, né? Tudo que acontece ali que é trágico, ele tem um olhar positivo sobre, né? Ele vê a tragédia, mas ele vê o que tirar de proveito do lado bom, né? Do tipo assim, Mas, aconteceu uma coisa ruim, mas qual foi o nosso aprendizado, né? mas o que é interessante é que me parece que Forrest Gump é uma espécie de articulação entre os acontecimentos determinados da história, o acaso e a loucura, E a ¿no? loucura. Parece que esa relación entre o acaso y los acontecimientos encadeados del mundo, desde la perspectiva de la vida de él, son vistas pelo otro como un acto de locura, ¿no? E aí me lembra o Elogio da Loucura do Erasmo de Roterdã, né? Onde ele vai Ajá. dizer que muitas vezes a gente vê a loucura como uma espécie de mal, né? Ele fala dos males da mente, vê como um mal, né? E a gente acha que a loucura é perigosa, mas ele também vai dizer da loucura como uma fuga dos males da realidade, né? Que às vezes a loucura é necessária. Ele tem uma frase do Erasmo de Roterdã que ela é até pesada para a gente que é da psicanálise, mas ele vai dizer a loucura muitas vezes é necessária. Então, tem um filme onde isso se vê claramente de modo trágico, que é o filme Brasil, dos Monty Python, dirigido por Terry Gilliam. Os Monty Python filmaron ese filme fantástico, se llama Brasil. Y se trata de un sistema fechado en el cual el sistema burocrático só consigue se manter, a burocracia só consigue se manter inventando un enemigo interno. Entonces, a partir da invenção do inimigo interno, eles justificam todo o sistema de repressão, de controle, de regulação burocrática. É lógico que isso que os Monty Python estão mostrando aí é de fato que mostram outro filme que se chama Jabberwocky, um filme que se ambienta na época medieval. Y es interesante, digamos, es la tesis política de que un grupo que toma el poder en una determinada institución o en un determinado grupo social precisa a creación de un enemigo a partir del cual justificar a ocupación de cargos, a necesidad de mantener esos cargos, de mantener ese poder. Y Brasil, entonces, escolhe o Brasil de Jabberwocky,
perdão, Brasil de Monty Python, escolhe a figura do terrorista, do subversivo, para justificar tudo isso, de aquele que está contra, supostamente, os valores dessa sociedade. O certo é que parece não existir nenhum terrorista aí, mas, de alguma forma, o sistema procura uma pessoa e, por um detalhe, acabam pegando um trabalhador, uma pessoa normal, comum, corrente, que não fazia nada. Esse é transformado em terrorista e é transformado em um mal, na personificação do mal. A tal ponto de que, bom, a vida dele se transforma em um verdadeiro inferno e o único ato de salvação que ele tem é pela via da loucura. Porque se ele, como ele não morre, e ao mesmo tempo permanentemente é assediado, é hostigado, a saída que ele tem disso é a loucura, não? Então a loucura aí também aparece como forma de saída de uma situação de exploração, de exploração por repressão por parte de um grupo de poder. Sim. E tem uma coisa também, esse filme no Brasil me desperta uma coisa bem interessante, que está em outros filmes também, a gente vê aí na história, vê no dia a dia, né, que é a ideia de é necessário ter um inimigo, ter alguma coisa de mal, um mal necessário, né, para que exista a esperança, né? A esperança é de enfrentar um mal. Se você não tiver nenhum mal, qual é a esperança, né? Bom, mas não sei, que se tipo, cria a Melipulã pode fazer uma esperança sem criar um inimigo. Sem criar, então, e aí que eu ia chegar, né? Existe essa esperança, que é aquela esperança construída socialmente, né? Claro. E existe a esperança humana mesmo, né? A esperança humana não é a esperança... Eu falo que a verdadeira esperança é essa da Meli, né? A Meli é uma esperança humana. Já quando a gente vê aí uma situação de conflito, como essa que nós estamos vivendo agora, e a vacina vir como uma esperança, por exemplo, é uma construção, né, necessária, mas é uma construção externa, né? É uma construção que veio de um problema social, né? Então, é interessante isso, porque às vezes é verdade o que você disse, se associa a esperança ao medo, não? Então, a esperança só pode ser concebida a partir do medo. E parece que na Melipula, em Forrest Gump, me parece, essa esperança não se articula com o medo. O medo não é a única forma necessária para poder articular algo assim como uma esperança na fantasia. Né? E aí é que aparece, deixa de ser uma esperança socialmente aceita para aparecer uma esperança ingênua, uma esperança louca. Então, diante dessa esperança que não é socialmente construída à base do medo, só pode aparecer como algo estranho, uma loucura, um ato de estranhamento, como do conto chinês. Teve uma disciplina de psicanálise que foi discutido o filme Amélie Poulain. E aí surgiu uma coisa interessante, que é assim, né? Do tipo, deixe de ter essa esperança ingênua da Amélie Poulain, deixe de ser a Amélie Poulain e ponha o pé no chão, né? Vá ter esperanças reais. E aí veio um contraponto que está no próprio filme, né? Que o diretor, inclusive, coloca no making off do filme, tem uma entrevista com o diretor, e ele coloca isso, né? Que ele fala assim, ok, põe o pé no chão, só que qual é a esperança que trouxe a felicidade? Qual é a esperança do sujeito feliz e o sujeito que vive o próprio desejo? É a esperança da Meli, né? A esperança que todo mundo falando de pôr o pé no chão, sai, deixa de ser a Amélie Poulain, põe o pé no chão e caia na realidade, é uma falsa esperança, né? Porque a realidade não é a realidade do sujeito, é a realidade do outro, né? Aí voltamos a Peter Pan, outra vez, não? Né? Com isso.
Ó, Aqui estamos alguém citou, mencionando citaram aqui Até o Último Homem, que é o filme que está na isso. lista nossa, né? Isso eu queria ouvir você. O que que você acha do Último Homem? Ó, Até o último. é, é um filme dirigido aí pelo Mel Gibson, né? Eu acho fantástica a ideia de ter um personagem, que é o Desmond, que ele é contra matar, e ele é contra usar arma. E ele é colocado para a guerra, né? Ele foi lá chamado, ele foi alistado, ele tem que estar no meio do exército e ele é contra, né? E aí ele consegue salvar 75 homens sem pegar uma arma, né? Ele vai usando do próprio desejo dele, né, com a criatividade, e ele projeta uma saída, né? Então eu acho que a esperança está nisso, né? Ele projetou uma outra forma de lidar com a guerra que não era com as armas, né? Podia ser comparável com a lista de Schindler, Igor? Sim, eu coloco no mesmo patamar ali, né? Eu acho que Hum. tá ali, né, com essa Parece ideia que de eles conseguem construir a esperança de um outro modo construir também, né? esperança, né? Uhum. Em meio do terror, em meio do Terror, né? pior. Tem uma coisa interessante nesse filme, que é uma relação entre o domínio do outro e o superego, né? Então, assim, Ajá. na condição de um superego, de um conhecimento das leis, das regras, se ele é soldado e ele foi alistado e tem um comandante que mandou ele pegar a arma e matar, ele tem que cumprir com a função dele, pegar a arma e matar. Mas ele subverte essa condição usando, né, essa estratégia criativa dele, ou seja, ele coloca o ego dele para funcionar positivamente, não negativamente, como um narcísico, mas de uma forma positiva e mostra que o domínio do outro nem sempre é a saída, né? Não é porque o outro mandou e porque está na lei, está na regra, eu vou seguir. Eu tenho que seguir as leis, tenho que seguir as regras para o convívio social, o bem-estar social, mas também saber os limites humanos, né? Saber os Ajá. limites humanos. Ele tem uma frase lá no filme que ele fala, né? O meu limite, ele fala isso, o meu limite de matar é uma formiga. Não sei se Nossa. está no livro ou no filme, porque tem um livro, né, também, né? Mas tem Uhum. essa frase desse personagem, Desmond, meu limite de matar é uma formiga. Agora tem um último, temos poucos minutinhos ainda, Uhum. mas você marcou aqui um filme que eu acho fantástico. Para mim faz parte de minha própria história pessoal, que é A Última Tentação de Cristo. Esse filme é o clássico dos clássicos, né? Ele subverte toda a história criada por uma instituição, né? Por uma religião, e ele coloca a par de uma nova visão, né? Ele faz essa brincadeira de recriar a história de Cristo, mas com uma maneira crítica, não da história do Cristo, mas de como nós, seres humanos, no dia a dia, somos ludibriados pelas histórias que a mídia está contando, que os outros estão contando. Ele joga um pouco com essa ideia nossa de crença, né? Porque ele vai falar sobre, por exemplo, aquela situação lá em que o Saulo, que depois vem se tornar Paulo, né? Tá lá conversando com os fiéis seguidores de Cristo, um grupo de pessoas, e ele caminhando na rua lá com o grupo de pessoas, e aí ele contando as histórias de Jesus, contando parábolas, contando fazeres de Jesus, e aí o próprio Jesus aparece do lado dele e fala: por que você está contando essas mentiras, né? Eu não fiz isso, por que você conta essas histórias se eu nunca fiz isso? Aí ele fala assim: o que eles querem ouvir são essas histórias de esperanças que eu conto de você, e não o Jesus verdadeiro, né? Ou seja, o Jesus real, humano, não é o que eles querem o Jesus simbólico, né? Fantasioso, que ele está contando ali, que traz a ideia da esperança, né? E ele usa esse conceito da esperança, né? Sí. Es interesante porque a Última Tentación de Cristo, en la verdad, representa un trecho inclusive de la Biblia, ¿no? Cuando Cristo está pregado en la cruz entre los dos Uhum. ladrones,
y está prestes a morir como humano, ahí Cristo dice, Pai, ¿por qué me abandonaste? Uhum. En ese Pai, ¿por qué me... Hasta Cristo, en un determinado momento, cae en tentación. Y la tentación de Cristo es continuar siendo un ser humano, un hombre, como cualquier otro. O sea, a tentación ahí no es a lujuria ni a gula, no, a tentación es ser humano. Ser humano, né? En teología ese segmento de la Biblia es muy discutido a séculos, ¿no? Porque en ese momento, ¿qué significa que Cristo está haciendo? ¿Cómo así, Pai, por qué me abandonaste? Al final, él no es parte de la Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não é o Deus na Terra. Como é que ele, nesse momento, duvida? Aparentemente duvida. Depois, imediatamente, bom, faça a sua vontade e aí continua. Mas esse o diretor, o, o escritor do romance, acho que é grego, não? É grego, é grego. Me fugiu o nome dele, mas é grego. Sim, e assim, como a gente está no... nós estamos chegando nos minutinhos finais, né? Temos 2 minutinhos aí. Eu vou ler... Você falou do livro, foi bom, porque no livro, não sei... Tem uma das edições do livro, né, que saiu um prefácio em que o autor lá que escreveu o prefácio, não sei quem foi, mas é alguém da editora lá que escreveu o prefácio, coloca justamente assim, que a tentação, ela é a perversão da esperança. Eu achei É a perversão da esperança. Eu achei tão fantástico isso. Né? Podemos ficar então com essa frase, Igor. Podemos, né? E bom, te desejo uma boa comemoração dentro do possível. Igualmente. Feliz ano novo dentro do possível. E bom, que voltemos com as pessoas com as quais... Aqui está a Lara aí, a Raci, faz muito tempo que não vejo ela. Muito gentil. Então, bom, um abraço, um grande abraço. Um grande abraço e boas comemorações para todos, né? Agradecendo todo mundo que participou aí do nosso ciclo de cinema e psicanálise. E lembrando a todos que ano que vem nós estamos com novidades aí, vamos trazer temas novos, acabamos de já elaborar um tema aí, né? Vamos falar de roteiro. E por que não fazer um dia só de cinema argentino também, né? Podemos. Estamos aí com vários temas legais aí para o ano que vem. Então, obrigado a todos, uma boa noite e um bom final de ano a todos. Beijos.